É noite. O relógio marca 19 horas. A cozinha está silenciosa, só o som distante da chaleira e o barulho do vento batendo na janela. Você mexe o café distraído, pensando em como foi o dia, quando a porta se abre devagar. Ela entra, e antes mesmo de falar qualquer coisa, vem aquele olhar. Você já conhece. É o mesmo que fez o seu peito pesar tantas vezes. E, logo depois, o suspiro. Não um suspiro qualquer, mas aquele sopro curto, carregado de decepção, capaz de encolher qualquer homem por dentro. Não há grito, não há discussão. E justamente por isso dói mais. Porque o silêncio, o gesto, o ar que sai dos pulmões dela parece dizer mais do que 1000 palavras. Você falhou de novo. É o que ecoa, mesmo que não tenha sido dito. Nesse instante, você se sente menor do que era 5 segundos antes. Como se tivesse perdido algo invisível, mas vital. Não é sua dignidade inteira, não é sua identidade por completo ainda. Mas é como se um pequeno pedaço de quem você tivesse acabado de ser arrancado. O mais cruel é que, para ela, tudo parece normal. Ela acredita estar sendo madura, a paciente, a equilibrada. Ela acha que esse suspiro é só um detalhe, uma forma de demonstrar cansaço. Mas, para você, esse detalhe se transforma em peso diário. O tipo de peso que não aparece nos ombros, mas que você carrega no peito, nos pensamentos, no jeito como começa a se mover dentro da própria casa. É assim que a destruição começa, não com explosões, mas com microgestos. Não com violência explícita, mas com desvalorização silenciosa. Não com portas batendo, mas com olhares que fazem você se questionar se algum dia será suficiente. E aqui está a verdade que muitos homens só percebem tarde demais. Não é preciso gritar para quebrar alguém. Basta repetir pequenas doses de desaprovação até que a pessoa comece a se encolher sozinha, sem resistência, acreditando que está sempre em dívida. Essa cena, simples e comum, é o primeiro ato de um roteiro de desgaste. E milhares de homens vivem exatamente isso agora, enquanto escutam essa narração. Se você já sentiu o impacto desse suspiro, já sabe do que estou falando. E se esse começo te parece familiar, deixa o like e se inscreve, porque o que vem a seguir pode não só abrir seus olhos, mas também mudar o rumo da sua vida. Você trabalha o dia inteiro, sai cedo, encara trânsito, pressão, cobranças. Volta para casa exausto, mas ainda assim encontra forças para consertar aquela torneira que estava pingando há semanas. Termina o serviço e espera, no mínimo, um obrigado. Mas não vem. No lugar disso, ouve, você demorou, já era hora de arrumar. Esse é o mecanismo da desvalorização. O momento em que todo o esforço deixa de ser reconhecido e passa a ser tratado como mera obrigação, como se nada tivesse valor além do mínimo esperado. Funciona assim. Você trabalha 50, 60, 70 horas por semana? Ué, não é isso que todo homem deve fazer? Pagar as contas é sua função. Você passa a tarde com os filhos? Parabéns, fez nada além da sua parte. Quer medalha? Você prepara um jantar especial? Outros maridos planejam viagens. Só isso que você conseguiu. A gratidão evapora. O gesto, em vez de ser recebido com alegria, é rebaixado à dívida paga. Como se cada ação fosse apenas cumprir um contrato invisível que você nunca assinou, mas que ela acredita que existe. O mais cruel é que essa dinâmica não começa grande. É sutil, quase imperceptível. Primeiro, o elogio vem acompanhado de uma comparação. Depois, o elogio desaparece. Em pouco tempo, o que antes era visto como esforço passa a ser considerado o mínimo. E logo você percebe que está correndo numa esteira. Quanto mais faz, mais rápido ela gira, mas você nunca sai do lugar. Pense na última vez em que alguém te agradeceu de verdade, com sinceridade, sem ironia, sem aquele tanto faz. Se você demorou a lembrar, é porque já está preso nesse ciclo. E não se trata apenas de cansaço. A desvalorização corrói silenciosamente a identidade. Você começa a duvidar se realmente fez algo de valor. Passa a acreditar que está sempre em falta, que nunca entrega o suficiente. E quanto mais tenta compensar, mais ela aumenta a régua. É um jogo onde a gratidão não existe, onde seu esforço não é visto como amor, mas como obrigação. E é justamente isso que quebra tantos homens, não a cobrança em si,
mas a sensação constante de que nunca haverá reconhecimento. Quando cada conquista vira normal, quando cada gesto vira era o mínimo, a alma vai encolhendo. E esse é só o segundo passo da destruição, fazer você acreditar que tudo que faz não passa de dever. Tudo começa com uma pergunta simples: cadê você? No início, parece normal. Um sinal de interesse, de carinho, de alguém que quer saber como você está. Só que, aos poucos, a mesma pergunta começa a soar diferente. Já não é curiosidade, é auditoria. Você manda mensagem dizendo que vai chegar um pouco mais tarde. São 10 minutos de diferença. Quando finalmente responde, vem a cobrança. Vi que você estava online às 22h47, mas só respondeu às 22h52. O que aconteceu nesses 5 minutos? No começo, você tenta explicar. Estava ocupado, o celular travou. Fui pegar um copo de água. Mas logo percebe que nenhuma explicação é suficiente. A sensação é a de estar vivendo sob um GPS emocional, como se cada passo, cada minuto, cada silêncio precisasse de justificativa. Esse é o ponto em que o afeto se transforma em vigilância. O que antes parecia preocupação, agora é controle. E o que é pior, vem embrulhado em discurso de cuidado. Pergunto por que me importo. Quero saber por que gosto de você. Faço isso porque me preocupo. Só que o efeito psicológico é devastador. Aos poucos, você começa a viver em estado de alerta. Não faz mais escolhas pensando no que quer, mas no que vai evitar a próxima cobrança. Deixa de sair com os amigos, não porque não queira, mas porque já imagina a interrogação depois. Pensa 2 vezes antes de mudar a rota para casa, porque sabe que a pergunta virá. Por que demorou mais hoje? Aos poucos, o seu mundo vai encolhendo. O espaço de liberdade se torna cada vez menor, até que o único lugar seguro parece ser exatamente ao lado dela, sob constante vigilância. E o mais cruel é que esse tipo de controle não gera paz. Pelo contrário, destrói o respeito e mata a admiração. Porque, no fundo, uma mulher não deseja um homem que ela controla como um adolescente prestando contas. Ela deseja alguém que poderia sair a qualquer momento, mas escolhe ficar. O controle sufoca essa escolha. Com isso, mata também o desejo. Esse é o veneno escondido no cuidado que cobra, vigia e questiona cada detalhe. Não é amor, é controle mascarado de preocupação. E se você já viveu essa cena, sabe que a prisão não tem grade de ferro, tem olhares, mensagens, silêncios carregados. Existe um momento em que a relação tóxica deixa de ser feita apenas de cobranças externas, se passa a morar dentro da sua cabeça. É quando você já não precisa mais que ela pergunte, questione ou critique. Você mesmo antecipa. Você mesmo se censura. Você mesmo se limita. Esse fenômeno tem um nome: paralisia preventiva. Não é que você não tenha vontade. É que você não quer pagar o preço da explicação depois. Pense em algo simples. Um amigo te chama para tomar uma cerveja. Você até quer ir, mas já visualiza a cena. Perguntas, suspeitas, caras feias, silêncio gelado. Então você responde: valeu, mas hoje não vou. Não porque não queira, mas porque não tem energia para a briga. Outro exemplo, você decide voltar para casa por outro caminho. 5 minutos a mais de trajeto. Parece banal, mas no fundo já imagina a pergunta: por que demorou mais hoje? A rota diferente perde o encanto. Você volta para o trajeto seguro, previsível, controlado. Ou ainda, pensa em se matricular numa academia, retomar um hobby, iniciar um projeto pessoal. Mas já ouve, antes mesmo de começar, a frase: e quem será que você está tentando impressionar? A vontade murcha, o sonho encolhe e você fica parado. Esse é o efeito devastador da paralisia preventiva. Você não deixa de viver porque não gosta de viver. Você deixa de viver porque explicar cansa mais do que se anular. E, com o tempo, a vida inteira vai se moldando em torno de evitar conflitos. O silêncio deixa de ser escolha e vira estratégia. O sorriso deixa de ser espontâneo e vira disfarce. A rotina deixa de ser conforto e passa a ser prisão. O mais trágico é que essa paralisia não acontece de um dia para o outro. Ela é lenta, quase invisível. Quando você percebe, já deixou de ser protagonista da própria história.
Virou figurante dentro de um roteiro que não escreveu. E, quanto mais você se encolhe para caber nas expectativas dela, mais você desaparece de si mesmo, até chegar ao ponto em que olhar no espelho não traz orgulho, mas dúvida. Quem eu me tornei? Essa é a armadilha silenciosa. Não precisa de gritos, não precisa de escândalos. Basta repetição, basta controle constante. Basta você aceitar que é mais fácil desistir do que enfrentar. E é assim que a vida de um homem vai sendo paralisada, não por falta de capacidade, mas por excesso de medo. Existe um tipo de relação em que você nunca sabe onde está pisando. Hoje, ela pede que você seja vulnerável, que abra o coração, que mostre seus medos. Então, você respira fundo e se permite. Conta suas inseguranças, fala dos seus sonhos, divide até as dúvidas mais íntimas. No dia seguinte, esse gesto vira arma. Agora, ela olha para você com desdém. Não consigo me atrair por um homem tão fraco. Então você aprende a lição. Promete a si mesmo: nunca mais vou me expor assim. Endurece, guarda tudo para dentro, veste uma máscara de força. Só que logo vem a nova acusação. Você é frio, distante. Parece que eu vivo com um estranho. E assim o jogo continua. Quando você cede de um lado, o alvo se move para o outro. Não importa o que faça, nunca está certo. Não importa o quanto tente, nunca é suficiente. Esse é o veneno das metas móveis. Você corre, se esforça, se adapta, mas a linha de chegada nunca está no mesmo lugar. Quanto mais você dá, mais ela exige. Quanto mais você muda, mais ela muda as regras. Pense bem. Quando foi a última vez que você ouviu dela um assim está bom? Quando foi a última vez que o esforço foi reconhecido como suficiente, sem virar trampolim para uma nova cobrança? Esse jogo viciado não só cansa, ele destrói. Porque mata dois pilares fundamentais de qualquer relação: respeito e desejo. Respeito não sobrevive quando você é tratado como um aluno que nunca tira nota 10, não importa o quanto estude. Desejo não cresce quando cada gesto é visto como falha, cada palavra como erro, cada atitude como insuficiente. O que sobra é uma sensação constante de dívida, como se você fosse um réu num tribunal onde o juiz nunca se dá por satisfeito. E viver assim não é amar, é sobreviver a provas diárias de desapontamento. E aqui está a revelação que dói. Não existe vitória nesse jogo. Ele não foi feito para terminar. O objetivo não é alcançar equilíbrio, mas manter você correndo atrás de aprovação que nunca vem. Se você já sentiu isso na pele, sabe do que estou falando. Nenhum homem perde a si mesmo de uma vez. A queda é gradual, e um dos passos mais cruéis é o isolamento. No início, parece apenas um comentário inocente. Não gosto do seu amigo, ele tem más influências. Você ri, deixa passar. Depois, surge a crítica à sua família. Sua mãe se mete demais. Logo em seguida, vem a implicância com seu irmão, seu colega de trabalho, até com aquele amigo de infância que sempre esteve ao seu lado. Cada laço vai sendo questionado, cada vínculo colocado sob suspeita. Aos poucos, você se pega evitando contato com pessoas que sempre foram parte da sua vida, só para não ter de lidar com o peso da discussão em casa. E assim, sem perceber, sua rede de apoio vai sendo cortada, fio por fio. E quando o círculo se fecha, sobra apenas a voz dela. É aí que acontece o segundo golpe, a reescrita da história. Lembra daquela vez em que você esqueceu um aniversário? Para ela, isso não foi apenas um deslize, virou prova de que você nunca se importou. Aquela discussão de anos atrás, agora é citada como evidência da sua falta de caráter. Cada erro, pequeno ou grande, é arquivado como munição. E cada acerto distorcido, você só fez isso porque estava se sentindo culpado. Com o tempo, você começa a duvidar da própria memória. Pensa, será que realmente fui tão negligente? Será que ela tem razão? Eu sempre errei. O problema é que, sem amigos, sem família por perto, sem alguém para te lembrar de quem você realmente é, você passa a acreditar na versão dela. Esse é o poder do isolamento. Ele não apenas te deixa sozinho, ele rouba seus espelhos. Você deixa de ter outras referências, outras vozes que confirmem sua realidade. E quando perde isso, fica vulnerável à narrativa única que ela cria. E essa narrativa tem sempre o mesmo enredo.
Você como culpado, ela como vítima. Suas falhas viram identidade. Suas qualidades desaparecem no ar. Você deixa de ser homem para se tornar acusado perpétuo, réu constante de um tribunal doméstico. O resultado é devastador. Um homem sem rede de apoio não só perde força, ele perde noção de quem é. Ele já não confia nos próprios olhos, na própria memória, nas próprias escolhas. E nesse estado, a manipulação deixa de ser luta e vira rotina. Esse é o sexto passo da destruição. Não basta te desgastar, é preciso te isolar para depois reescrever a sua história. Depois de anos vivendo sob cobranças, explicações e olhares de desaprovação, chega um ponto em que algo dentro do homem desperta. Não é um grito de revolta, nem uma explosão de raiva. É uma decisão silenciosa, mas poderosa. Não vou mais viver pedindo desculpas por existir. O despertar começa pequeno. Uma frase curta, firme, sem elevar a voz. Ela pergunta, por que você não respondeu na hora? E você diz, porque estava ocupado, e não vou justificar cada minuto da minha vida. Ela insiste, você nunca faz nada certo. E você devolve, sem agressividade, discordo. Faço muita coisa certa. Se quiser conversar, falamos com respeito. Não é sobre confrontar com gritos. É sobre colocar limites claros, sem pedir licença. O segundo passo é a coerência. Limite que oscila não é limite, é convite a novos testes. Se você decide que não vai mais entregar o celular para provar onde esteve, então não entrega. Hoje, amanhã, semana que vem. Sem exceções. Cada vez se mantém o limite, algo muda. Primeiro dentro de você, depois na forma como ela reage. Outro pilar é ter uma vida fora da relação. Um hobby, amigos, projetos, saúde. Não como fuga, mas como coluna vertebral. Quando sua identidade existe além do papel de agradar, você volta a respirar. O ar entra mais leve, porque finalmente você tem territórios onde não precisa se justificar. E há ainda o registro da realidade. Em relações onde a história é constantemente distorcida, manter anotações, lembrar fatos, guardar provas simples, não é paranoia, é proteção. Serve para não deixar que a reescrita apague quem você é. O mais impressionante é como essa mudança de postura altera tudo. A vigilância perde força quando percebe que não controla mais. As metas móveis param de fazer sentido quando você não aceita jogar o jogo. E, principalmente, a sensação de ser menor começa a desaparecer. Claro, nem sempre a reação delas será positiva. Algumas vão respeitar o novo homem que surge diante delas. Outras vão intensificar o jogo, tentando de todas as formas quebrar a sua firmeza. Mas a diferença é que agora você não está mais à mercê. Você tem escolhas, você tem chão. Esse é o despertar. Entender que a chave não está em agradar mais, mas em parar de se justificar o tempo todo. Porque um homem que sabe impor limites não apenas se protege, ele se reencontra. Chega um momento em que o homem precisa fazer a pergunta que evita há anos. O que estou vivendo é amor ou dependência? Amor é simples, mesmo quando a vida é difícil. Amor celebra uma conquista sua antes de perguntar como isso vai afetar a rotina. Amor não mede tudo como planilha, não transforma cada gesto em obrigação. Amor não sufoca, não vigia, não rebaixa. Amor dá paz. Dependência, por outro lado, é ansiedade constante. É medo de desapontar, de provocar o suspiro, de não ser suficiente. Dependência é andar sobre cacos de vidro dentro da própria casa. Dependência é acreditar que o silêncio dela é sempre sua culpa. A diferença pode parecer sutil, mas muda tudo. Porque amor te fortalece, enquanto dependência te corrói. Amor te amplia, dependência te encolhe. E diante dessa clareza, existem 3 caminhos possíveis. Primeiro, renegociar a dinâmica. Alguns casais conseguem dar a volta por cima quando há diálogo verdadeiro, talvez até com apoio de terapia. Se os dois estão dispostos a mudar, ainda há chance de reconstruir o respeito. Segundo, manter limites e observar. Quando você estabelece fronteiras claras, sem gritar, sem ofender, apenas afirmando sua posição, a reação dela revela muito. Se o limite gera respeito, existe esperança. Se o limite gera mais manipulação, você já tem sua resposta. Terceiro,
Encerrar com responsabilidade. Às vezes, o mais difícil é aceitar que não há mudança possível, que insistir é apenas prolongar o sofrimento. Encerrar não é fracasso, é libertação. É a chance de reconstruir sua vida, de ser exemplo de coragem para os filhos, de mostrar que dignidade vale mais do que aparência. Qualquer que seja a rota escolhida, a chave é a mesma. Lembrar que você tem direito a existir por inteiro. Você tem direito a ser ouvido, respeitado, valorizado. Você não nasceu para ser um eterno devedor de expectativas inalcançáveis. Esse é o ponto de virada. Perceber que a sua vida não precisa ser uma sequência de justificativas, mas um espaço de crescimento, de propósito e de paz. E agora, eu quero ouvir de você. Se esse vídeo fez sentido, deixa o like, se inscreve no canal e escreve nos comentários. Meu ponto de virada seguido do primeiro passo que você vai tomar hoje. Pode ser pequeno, pode ser simbólico, mas precisa ser real. Porque a transformação começa sempre assim, com uma decisão simples. A de parar de sobreviver e começar de novo a viver.